1, 0. All engine Reza a running. história que no dia 20 de julho de 1969, o homem aterrou na Lua. A bordo da nave espacial Apollo 11. É verdade. Lembras-te do nome do primeiro homem a pisar a Lua? O comandante da missão, Neil Armstrong. Pois é. Sabias que 25 anos depois, o comandante Armstrong escreveu uma nota de agradecimento. A nota era dirigida à equipa criativa que concebeu o fato espacial com o qual ele deu aqueles passos históricos. Armstrong chamou-lhe o design espacial mais fotografado da história e brincou com o facto de ter conseguido esconder o seu feio ocupante. Mas a sua gratidão era por algo muito maior. Aquele traje preservou-lhe a vida e ele descreveu-o como resistente, fiável e poder-se-ia até dizer encantador. Geralmente agradecemos a Deus pelas coisas terrenas. Para trabalho, habitação, família. Exatamente, mas em Efésios, Paulo começa a sua carta louvando a Deus por algo muito maior. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nos lugares celestiais, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Segunda lição, o grande plano cristocêntrico de Deus. O que é tão grande que Paulo agradece a Deus? Ouçam, tal como o fato espacial de Armstrong foi cuidadosamente concebido para preservar a sua vida na atmosfera da Lua, Deus concebeu cuidadosamente um plano para nos preservar a vida na atmosfera de pecado em que vivemos depois da queda. E é por esse plano de salvação que Paulo transborda de louvor e agradecimento a Deus. É muito bom agradecer a Deus por um emprego, uma casa ou uma família. Mas em Efésios 1, Paulo ensina-nos que há coisas maiores pelas quais devemos dar graças. Por isso, a pergunta desta semana é: que grandes razões nos dá Paulo para louvar e agradecer a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus nos escolheu. A primeira grande bênção pela qual Paulo agradece a Deus está nos versículos 4 e 5. Deus escolheu-nos nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adoptados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Espera aí. Será que ele nos escolheu antes da criação do mundo? Será que nos predestinou? Isso significa que Deus escolheu de antemão quem será salvo e quem se perderá? Ouçam, Paulo não está a referir-se a esse tipo de predestinação. Comecemos por recordar algo que salientamos no vídeo anterior. Embora a carta fosse originalmente dirigida aos Efésios, era uma carta circular. O que significa que as suas palavras eram para todos os crentes. Exatamente. Paulo está a dizer a todos os crentes que Deus nos escolheu como seus filhos, mas em última análise, quem é que decide acreditar ou não acreditar? Cada um de nós. É isso mesmo. É como o pai dizendo: todo mundo que entrar no ônibus vai ser escolhido para ir à praia de graça. Mesmo que o autocarro ainda não tenha aberto as portas, o pai já predestinou um grupo para ir à praia de graça. Escolheu-os para os abençoar. Mas, em última análise, entrar ou não nesse autocarro é uma decisão de cada pessoa, não do pai. O pai quer que todos entrem no autocarro. Mas o pai não obriga ninguém. É isso mesmo. Na primeira carta a Timóteo, o próprio Paulo afirma que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Repararam nisto? Nem Paulo, nem qualquer outro escritor da Bíblia sugere que Deus predestinou certas pessoas para serem salvas e outras para se perderem, independentemente da escolha feita pelas pessoas. O fato é que as cartas de Paulo não devem ser lidas levianamente. Penso que o Dr. Lucas sabia isso muito bem. O próprio apóstolo Pedro diz que, embora Deus tenha dado a Paulo sabedoria para escrever, nas suas cartas há alguns pontos difíceis de entender que os ignorantes e inconstantes deturpam. Mas aqui o ponto difícil já foi esclarecido. Entremos no autocarro da salvação, pois quem entra já está predestinado a ir para o céu. Em segundo lugar, porque Cristo nos redimiu.
A nota de gratidão do apóstolo Paulo inclui outra razão para louvar e dar glória a Deus, o facto de Cristo nos ter redimido. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça. A palavra grega traduzida como redenção em Efésios 1.7 é apolutrosis, que indica a compra da liberdade de um escravo. Tíquico, que era um efésio, conhecia perfeitamente o significado de redenção. Ainda consigo ouvir o eco da voz do traficante de escravos a leiloar as suas mercadorias e o ranger frio das algemas de um escravo. Quando o Novo Testamento fala de redenção, destaca o custo da libertação dos escravos. Compreendes o grande significado do que Paulo escreveu? Que Cristo nos libertou da nossa escravatura do pecado. E que pagou o preço com o seu próprio sangue. Em Cristo, Deus dá-nos liberdade e dignidade. Exatamente. Já não somos escravos. Como escreveu a Alistair McGrath, ser redimido é ser tratado como uma pessoa e não como um objeto, é tornar-se um cidadão do céu e não um escravo da terra. Neste ponto, há uma pergunta a que vale a pena responder. Por que é que o plano de redenção foi feito antes da criação do mundo, se o homem ainda não existia? Bem, talvez a melhor maneira de o compreender em termos humanos seja comparar o plano de salvação a um dispositivo de segurança. O pai diz à criança: se enfiares a faca na tomada, morres de certeza. Mas o pai, preocupado com as escolhas que o filho pode fazer, implementa um dispositivo de segurança chamado interruptor de circuito de falha de terra. Os ICFTs detectam qualquer diferença na corrente do sistema e interrompem a corrente elétrica em milissegundos. Desta forma, se a criança espetar a faca na tomada, o disjuntor dispara, para a corrente e salva a criança da morte. Estão a ver isto? Deus disse a Adão e Eva que se pecassem certamente morreriam. No entanto, eles não morreram. Por quê? Porque Deus tinha construído de antemão um dispositivo de segurança, um ICFT espiritual, e quando Adão e Eva pecaram, ele foi ativado imediatamente. Esse plano era Cristo, e quem crê em Cristo é salvo do poder e das consequências do pecado, da culpa e da morte. Isso é redenção. É por isso que Paulo dá graças a Deus, porque em Cristo temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça. E em terceiro lugar, porque o Espírito nos selou. No final da sua nota de gratidão, Paulo utiliza duas metáforas para se referir ao Espírito Santo. No versículo 13, compara-o a um selo. Vós, quando ouvistes a mensagem da verdade, o evangelho que vos trouxe a salvação, e crestes nele, fostes selados com o Espírito Santo prometido. Dr. Lucas, o que é que Paulo quer dizer com isto? Na antiguidade, os selos eram utilizados para autenticar as leis, para validar o conteúdo de um recipiente ou para atestar transações ou contratos. Impresso num objeto, um selo indicava propriedade e proteção. Não é maravilhoso? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas sela-nos como propriedade de Deus e assegura-nos a sua proteção. A segunda metáfora está no versículo 14. Ela compara o Espírito Santo a uma garantia, mais especificamente, a garantia da nossa herança. Isso garante a nossa herança até a redenção final do povo adquirido por Deus. A palavra traduzida como garantia é a palavra grega arrabon. Tíquico sabia exatamente o que significava. Trata-se de um empréstimo hebraico que foi amplamente utilizado no grego comum para indicar um depósito ou uma entrada. Repara, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma antecipação da herança completa da redenção e salvação que receberemos na vinda de Cristo. Percebem agora por que é que Paulo transborda de louvor a Deus na nota de gratidão que escreve no início da carta? Sim, é bom agradecer a Deus por um emprego, uma casa ou uma família, mas há coisas maiores pelas quais devemos agradecer, porque Deus nos amou antes de nos criar, porque Cristo nos redimiu para nos libertar do pecado e da morte, e porque o Espírito Santo nos selou e nos garantiu a salvação. Se Neil Armstrong deu graças pelo seu fato espacial,
não daremos nós graças pelo grande plano de Deus centrado em Cristo? Louvemos a Deus, que nos abençoou nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Escola Sabatina Like convida-o a continuar a estudar em conjunto a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lembre-se que o Escola Sabatina Like está agora disponível em inglês e português. Procure os novos canais e ajude-nos a pregar o Evangelho a todo o mundo. Lembre-se que juntos podemos crescer mais.